Vamos lá? Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 16, diz a palavra de Deus. A oração de Paulo pelos Efésios. Tá? Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. Quando eu olho para essa palavra, irmão, eu consigo me enxergar aqui, fundado, né? E arraigado em amor. Quando Paulo vai trazer essa oração que ele vai fazer, porque ele se colocava de joelho. Por quem? Pelas famílias. Para que as famílias fossem restauradas, para que as famílias fossem cuidadas, para que não fosse destruído, para que Satanás não cirandasse os corações da família e viesse a ser destruído. Paulo, ele lutava por família, ele lutava por casa, por pessoas. Então, ele dava vida espiritual e a carnal, o corpo físico, por amor a essas famílias. Então, quando ele está trazendo essa carta aos Efésios, né? Quando ele está escrevendo, ele está dizendo, por causa disso, me ponho de joelho. Ele está dizendo, eu me sacrifico por vós. Eu estou me sacrificando por vós. Então, Paulo vai trazendo diante do Senhor, mostrando a eles que havia um sacrifício da parte de Paulo para que eles, né, os Efésios daquela região, estivessem diante do Senhor. E ele vai trazendo aqui mais profundo, diante de Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Eu oro por vós. Então, quando eu pego essa palavra, eu me vejo nessa palavra. O sacrifício de um corpo para o bem-estar da igreja. Então, irmão, não é à toa que a gente vai iniciar, né, essa semana de oração. Há um sacrifício sendo proposto. Todas as vezes que Deus, né, normalmente quando você vai ver lá bem no início, você vai ver que Deus trabalhou com o povo pelo sacrifício. E quando Deus vem trazendo sacrifício, significa que a bênção do Senhor estaria. Deus nunca estabeleceu sacrifício sem bênção. Todas as vezes que você vê sacrifício, significa que a bênção está proposta para aquele momento. Então, quando Paulo está dizendo aqui, eu me coloco como sacrifício pelas famílias, significa a bênção do Senhor estará sobre a família. Então, ele continua dizendo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que nome é esse? Jesus. Então, há aqui um porém. Há um porém. Paulo está dizendo por a família, a casa, a igreja que coloca o nome do Senhor Jesus. Ele estava se sacrificando, mas o sacrifício seria em vão? Não, porque a quem ele sacrificava o próprio corpo para orar e jejuar por aquele povo, tem o nome de Cristo na identidade espiritual daquele povo. Então, não vai ser em vão que nós vamos fazer essa semana. Tem bênção e o diabo já sabe. O nome do Senhor está sobre a tua vida, então vai ter bênção. Então, Paulo está dizendo aqui, para que segundo as riquezas da sua glória, da glória de Cristo, vos conceda que sejais corroborados. Ele está falando que Jesus quer abençoar. Ele está dizendo, com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos crescer nessa semana, igreja. Vamos crescer em espírito e em verdade. Vamos crescer pelo Espírito de Deus que está ouvindo tudo que nós estamos proclamando aqui. Vamos crescer porque não vamos estar orando pelos nossos benefícios, o egoísmo, porque Satanás é egoísta.
E tudo que é de egoísmo, o demônio está ali, irmão. Quando você olha para uma pessoa egoísta, você já vê o próprio demônio ali. A pessoa que só pensa em si, só quer o si. Mas quando a gente vê as coisas do Senhor, as coisas do Senhor é fazer o melhor pelo outro, dar o que é de melhor para o outro. Jesus não foi egoísta, porque ele se deu por nós. Deus podia ter sido egoísta, podia, mas o egoísmo, irmão, não vem de Deus. Deus é generosidade. Então, Paulo está falando, seremos corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Tem gente que está perdendo Jesus dentro do coração. Tem gente que Jesus está indo e nem sentiu falta, porque já não vive uma vida com Ele. Está na hora de você sentir Ele de volta, dentro da tua vida, do teu coração. Sentindo a alegria dele estar. Irmão, tem gente que nunca sentiu Jesus. Eu acho tão bonito. Tem crianças que choram na presença de Deus porque está sentindo Jesus. A presença de Cristo. Tem gente que ouve a voz de Cristo. Sabe o que ele está falando. Tem a certeza que ele está dizendo aqui. Não tem dúvida que é Cristo. Então, Paulo está dizendo isso para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Paulo não quer só as bênçãos materiais para o povo, mas Paulo quer as bênçãos espirituais. É muito mais importante. Por isso, através dessa semana de oração, você vai chegar mais pertinho dele, da batida do coração de Cristo. Saber o que ele está pensando, o que ele quer. A Bíblia diz aqui, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. Irmão, árvore nenhuma que se diz ser do Senhor, porque nós somos árvores, tá, irmão? Árvore nenhuma que se chama pelo nome do Senhor fica de pé sem o amor. Quando se olha uma árvore cheia de raiz e de fruto, você vê o amor. O amor é o fundamento, irmão, dessa árvore crescer forte com vida. Então, trabalhe o amor de Cristo em vocês, igreja. Trabalhe, ame. Ame. Como que eu sei que eu amo? Quando eu não condeno. Quando eu não aponto o dedo. Como eu sei que eu amo? Quando eu vejo um pecador e tenho um amor por ele. Eu sempre falo isso, irmão. Quando eu olho qualquer pessoa no meio da rua, eu penso em mim. Eu penso. Eu poderia estar como aquela pessoa jogada fora, abandonada por pai, mãe, talvez uma drogada. Quando eu olho para alguém lá fora, eu penso, se fosse eu, isso é amor. E se eu estivesse nessa rua e não tivesse o que comer, Senhor, não tivesse o que vestir, amor. Amor. Quando eu olho para alguém que chega, né? Como eu falei vários casos aqui com vocês, né? Eu lembro de um moço que chegou que ele queria voltar para a esposa, mas ele não conseguia sair da cocaína. Já 2 casos que eu encontrei, né? O caso da cocaína, o casamento, não, 3, desculpa, 3. Assim que eu tenha cuidado pessoalmente, envolvido naquilo ali, 3. E nesse terceiro caso, eu lembro que a cocaína era como amante. E se você tem seu marido que é preso na cocaína, na maconha, a bebida não causa tanto como a cocaína, a maconha ou o crack, irmão. Principalmente a cocaína.
e o crack também está sendo bem, mesmo demônio, né? E quando se apega ao vício, irmão, esquece da esposa. E ele chegou na igreja um dia e falou, pastora, preciso de ajuda, e começou a chorar. A minha esposa me abandonou com um filhinho de 6 anos. Saiu de casa. Eu falei, mas o que houve? Ele falou, a cocaína. E eu falei para ele, irmão, busca Deus. Busca. Se liberte você. Não se liberte por causa dela. Não se liberte porque você quer a sua esposa de volta. Não se liberte porque você quer a sua família de volta. Se liberte por você. Queira Jesus na sua vida como você quis a cocaína. Deixa ele ser a sua alegria como a cocaína te dá. Que ele dá uma alegria muito maior do que qualquer droga que você possa usar. E ele falou, pastor, eu vou buscar a Deus. Eu falei, vem para a igreja. Aqui é o lugar. E ele começou a frequentar a igreja, né? A estar na igreja. E ele conversou com a esposa que estava indo na igreja. Mas ele era ainda cheio de coisas ainda do mundo. E os conselhos que eu dei para ele é, primeiro você, depois o resto. Um certo dia, ele trouxe uma jovem na igreja. A jovem sentou do lado dele. E eu chamei ele para conversar. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, a jovem que está sentada do seu lado não tente enganar. E ele falou assim, desculpa, pastora. Eu falei, você está tentando se enganar. A gente aqui, a mim como pastora, você está colocando no coração dessa jovem um relacionamento com você. Você está tentando se libertar da cocaína. Você quer a sua família de volta, mas já está se envolvendo emocionalmente com essa jovem. Você vai estragar a vida dessa jovem. E ele falou, desculpa, pastora. Eu falei, vai até aquela jovem e fala para ela a verdade, que você está saindo da cocaína. Que se ela continuar contigo, ela vai estragar a vida dela, porque você vai lutar pela sua família, foi o que você me disse. Seja verdadeiro como Cristo é verdadeiro. Ele falou para a jovem. Aí ela veio conversar comigo. E ela falou, pastora, eu achei que ele ia se envolver comigo, que a gente ia ter uma vida. Eu já estava pensando numa casinha. Eu falei, não, sai fora disso. Ele precisa se libertar da cocaína. Tem uma família que ele tem que resgatar. Em segundo lugar, primeiro é a libertação. Quanto a você buscar Deus pela tua vida, porque Deus tem alguém especial para você. Mas não se mete nisso, sai disso agora. E ela obedeceu. É muito sério, irmão. Ser pastor, muitas das vezes, você vai meter-se aonde Deus mandou você se meter para salvar vidas. Para ele precisava ser liberto, ser salvo. O casamento, a esposa, o filho, e agora uma jovem metida nisso. Nós precisamos entender, irmão. Amém? Sobre essa palavra que teu coração fica, né? Paulo vai dizer, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigado com raízes. Você que não tem raízes, procura raízes. Como que eu faço a criação de raiz? Amor. Ame mais a tua casa, ame mais teu marido, compreenda o caminho do pecado, compreenda essa fraqueza que ele tem, compreenda os teus filhos, para de murmurar, para de apontar dedo, para de rir na cara deles, de zombar deles, comece a ser amorosa, em amor. Ame em amor.
fundados em amor. Que amor é esse que deu a vida por você? Que amor é esse que sofreu chicote? Que amor é esse que comprou na cruz do Calvário a tua salvação, a saúde do teu corpo, a tua mente? Nós vamos participar da ceia, mas não é com tristeza, porque o Jesus que morreu não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, amém? Está no céu, preparado para descer, para salvar a igreja. Oh, a Bíblia diz que ele já preparou a mesa do Cordeiro, está preparada para nós, aonde ele vai nos servir, como nós temos servido ele na terra. Ele vai nos servir. Então, nessa semana, como Paulo, eu me colocarei de joelho a orar por você, pela tua casa e pela tua família. Uma semana árdua, né? Espiritualmente demoníaca. Demoníaca. Muitos saem para curtir, né, para se divertir, para uma fazenda, para um sítio, para um lugar de praia, glória a Deus. Mas é uma semana árdua. Muita gente se suicida, muita gente cai, né? Nos hospitais tem gente drogada, bêbados, acidentes de carro, morte dentro de no trânsito, tem muita coisa, tem prostituição, gente que jovens que ficam com 3, 4 e não se importa do corpo ser colocado ali. Então é muito sério. Amém? Então, nós estaremos em oração a partir de hoje às 18 horas, tá? Se você pode, venha conosco. Se você não pode, tire um outro horário para você orar pela sua casa e a sua família.